Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, falar aí referente ao jogo de ontem, né? Libertad e São Paulo, né? A vitória do São Paulo sobre o Libertad, uma vitória muito boa para o São Paulo, uma vitória importantíssima para a sequência do Campeonato da Libertadores, né? Vamos falar sobre isso, repercutir, vamos falar sobre algumas coisas referente ao Luciano como falso 9, vamos falar sobre quem eu achei que foi bem, quem não foi, quem foram os destaques, quem foi mal nesse jogo, né? E vamos falar um pouco aí do Luan, né? O Luan muito provavelmente vai jogar ou vai estar relacionado aí contra o Ceará, tá ok? Mas antes disso, deixa seu like, deixa seu comentário, tá bom? E bora pro vídeo. Bom, pessoal, é o seguinte, né? Primeiro tempo do São Paulo ali, eu achei que foi no primeiro tempo ok. O São Paulo respeitou muito o Libertad, né? E o Libertad, o São Paulo também. O jogo parecia que ia ficar um pouco mais chato, um jogo mais modorrenho, porque o Libertad estava confortável com esse empate, né? E o São Paulo também, porque o São Paulo continuaria em segundo, né? E o Libertad continuaria ali na sua primeira colocação, né, com 7 pontos. Então eu acho que, de fato, ali o Libertad não fez muita força, né? Acho que a única vez que chegou mesmo foi aquele chute ali por cima que foi meio perigoso. E o São Paulo fez também ali fez ali uma pressão e acabaram marcando o impedimento do André Silva. Porém, o André Silva não estava impedido e se ele tivesse feito o gol, ia pro VAR, ia ser validado, mas o André Silva perdeu um gol incrível, né? No segundo tempo, o Zubeldia fez algumas trocas para melhorar, né? Ele viu que dava para ganhar o jogo e fez umas trocas. E eu acho que ele foi bem nessa parte, né? Nessas trocas, que ele não costuma ir bem nas trocas do segundo tempo. E acabou acertando ali, colocando o Ferreirão, né? Colocando o Luciano, né? Colocou o Luciano, né? E deu certo, né? Não era tanto, talvez não seria a troca que eu faria, até porque o André Silva não estava bem no jogo até fazer o gol dele, né? Enfim, e assim, eu acho que acabou dando certo, né? O Ferreira acabou fazendo gol, né? No passe do Luciano, né? E aí no segundo tempo o São Paulo ainda sofreu aquele pênalti que o Wendel fez ali, meio estabanadão, né? E acabou quase sofrendo o gol, né? Tá sendo uma pedra no sapato esses pênaltis no São Paulo, né? E dali em diante, depois que o São Paulo sofreu aquele pênalti ali, e a bola o cara chutou a bola lá na lua, né? E acabou que o São Paulo fazendo o segundo gol ali com o André Silva no cruzamento do Ferrarese, né? Eu acho que o São Paulo foi bem no jogo, não foi mal. Acho que o São Paulo fez o jogo muito honesto, né? Não foi uma ótima partida, mas o São Paulo também não sofreu grandes sustos, né? Com essa formação, né? Eu acho que também a gente tem que pôr em consideração também o porquê o Libertad também não fez muita pressão para ganhar o jogo, porque para eles o empate estava bom. Aí eles tentaram cozinhar o São Paulo, mas na realidade o São Paulo conseguiu seu objetivo com seus principais jogadores agora, né? E com os meninos, né? E assim, né? Acho que no mais é isso. O São Paulo fez um jogo honesto, não fez um jogo perfeito, mas também fez um jogo bom, né? E acabou conseguindo aí uma vitória muito importante para a sequência da Libertadores. São Paulo é líder da sua chave e líder também do geral, né? Bom, acho que é isso referente ao jogo, tá, gente? Bom, bora falar sobre quem eu achei que foi bem, quem eu achei que foi destaque, quem eu achei que foi mal, né? Destaque para mim, acho que pro Rafael, que fez ótimas defesas, né? Inclusive consertando alguma lambança de alguns jogadores, né? Que foi propriamente do Wendel, né? Que colocou ali o Alan Franco numa fogueira danada, né? E teve um outro chute de fora de área que o Rafael foi muito bem e acabou fazendo uma bela defesa, né? E eu acho que o Rafael tem feito, e eu tenho falado isso em outros vídeos, que tem feito os jogos de Rogério Ceni, né? Jogos decisivos. Não que ele se compare ao Rogério Ceni, não é isso. Mas ele tem feito os jogos de Rogério Ceni, como diz o Sombra, e tem garantido muitos resultados, né? Eu acho que isso é uma ótima notícia pra gente, né? E Rafael tem sido muito importante nos últimos jogos, foi importante contra o Santos no final de semana, né? Que fez ótimas defesas. Eu acho que ele é um dos principais destaques. O Ferreirão também, ótimo jogo, tá? Entrou e fez o dele, fez o que tinha que fazer. É um jogador super objetivo, né? Super objetivo e conseguiu ali fazer o gol. Né, fazer o seu gol, eu acho que é o seu primeiro gol como profissional até, né? Acredito que seja isso, né? Destaque também, acho que para o Zubeldia, né? O Zubeldia chega ao seu 12º jogo, né? O São Paulo chega ao 12º jogo, no caso, da Libertadores invicto, né? Sem saber o que é perder. Acho que é a maior sequência que tem, né? O Zubeldia também não perde com o São Paulo, né? E acho que isso aí é muito bom pro São Paulo, né? Muito importante para que venha a sequência. Inclusive, eu acho que se o São Paulo continuar assim, pode ser que chegue até a final. E espero que chegue, né? Espero que chegue. Bom, o destaque negativo, eu acho que vai pro Wendel, tá? Eu acho que o Wendel foi
pior ali em campo, tá? Acho que o Wendel, no caso, não no primeiro tempo, no segundo tempo, tá? Acho que no segundo tempo ele foi muito mal. No primeiro tempo ele foi ok, foi bem, mas no segundo tempo o Wendel foi muito mal. Acho que é muito complicado um jogador que ele tem um pouco de característica mais ofensiva do que defensiva e fazer uma lambança daquela ali, né? Fazer um pênalti daquele lá, que acho que foi até uma fatalidade, né? A bola bateu na mão dele ali, né? Mas logo em seguida ele perde a confiança e acaba fazendo uma lambança lá e o Rafael tem que fazer um milagre ali, né? Tudo bem que vai faltar ali pra isso, mas um jogador da última linha, ele não pode dar esse vacilo, né? Principalmente um jogador como o Wendel, né? E falar dos meninos, né? Acho que o Ferreirão foi muito bem, tá? Fez o que tinha que fazer, né? E o Alves, eu acho que foi bem no primeiro tempo, no segundo tempo ele caiu um pouco, né? Então, eu acho que é isso dos meninos, tá? O André Silva tem um destaque positivo e negativo. O negativo é que ele ficou apagado o jogo inteiro, né? Perdeu um gol e ficou, depois de ter perdido o gol, ficou apagado, né? E aí no segundo tempo, no final do segundo tempo, ele fez aquele gol e se redimiu, né? Enfim, eu acho que referente aos jogadores, é isso, tá, gente? Vamos falar, né, sobre essa questão de leitura de jogo do Zubeldia, né? Eu acho, vou dar o meu parecer aqui sobre isso, tá? Eu acho que o Zubeldia faz bem a leitura antes no jogo, no pré-jogo. Coloca um time bom, que vai bem. Eu acho que foi contra o Santos. Ele colocou um time e o time foi muito bem no primeiro tempo. Contra o Alianza Lima foi muito bem no primeiro tempo. E vários jogos assim ele vem fazendo várias coisas boas no primeiro tempo. E aí quando ele começa a fazer as trocas, ele começa a se atrapalhar um pouco. Tudo bem que a gente tem um problema do banco, né? Mas eu acho que você não pode ficar você não pode você não pode ficar preso ali a uma questão ou ficar fazendo muita invenção, né? E eu acho que o Zubeldia tem esse problema no segundo tempo, começa a querer trancar o time se o São Paulo tá vencendo, e tem algumas questões que ele vem fazendo no segundo tempo, nas trocas, que eu acho que eu não concordo. Nesse jogo, principalmente, eu acho que deu certo o que ele fez, né? Que foi ter colocado o Luciano, deu certo. Era o que eu faria? Não, eu acho que eu teria tirado, no caso, eu teria tirado o Luciano, né? O Luciano não, desculpa, o André Silva, eu teria colocado o Luciano como falso 9, né? Porém, como ele não fez, ele tirou o Alves, né? E no Alves eu teria colocado o Rodriguinho, porque o Alves já estava meio cansado, assim, não estava conseguindo desempenhar no segundo tempo. Como ele tirou o Alves, colocou o Luciano, colocou dois atacantes e deu certo, então deu muito certo a leitura de jogo dele. Mas eu teria feito isso? Não teria feito, até porque quando eu vi que ele fez isso, falei, bom, ele vai tentar preencher ali o meio com o Luciano, né, com um jogador mais combativo. Mas não, a gente viu ali um vão entre o meio campo e o ataque, né, tanto é que depois ele colocou o Bobadilla e deu uma melhorada ali, né, mas mesmo assim o Bobadilla não é o jogador da posição, né, talvez ele teria colocado o Rodriguinho, né, tirando o Alves, colocado o Rodriguinho, enfim, mas, bom, como ele fez, o que ele fez e deu certo, né, e aí a gente fica comentando em cima do resultado, mas eu, assim, particularmente, talvez eu teria feito isso, talvez poderia ter dado muito certo, mas também poderia ter dado muito errado, né? Enfim, não vamos saber, né, sobre isso. Bom, falar aí um pouco do Luan, tá, gente? Vamos falar agora de outras coisas, vamos falar de outro assunto, tá? Vamos falar do Luan, né? Luan, que é um cara que ele tem se dedicado aos treinamentos, né? E já tá apto para jogar, né? Tá liberado para jogar pelo menos de 45 a 60 minutos. Tá sem ritmo de jogo, é claro, mas é muito provável que esteja ali relacionado pro jogo contra o Ceará, né? Que inclusive o São Paulo vai com um time misto, né? Então vamos aguardar aí, né? O Luan perdeu 7 quilos, tá? Perdeu 7 quilos e a comissão técnica tá bem feliz com a evolução dele. É até uma evolução muito mais rápida do que eles imaginavam, né? E vamos ver como que vai ser, né? Eu acho que o Luan tem tudo para dar a volta por cima, né? Eu acredito e confio no Luan, acho que além disso eu torço muito para que ele dê certo no São Paulo, porque ele fez bons jogos, inclusive foi elogiado pelo Abel na época do Palmeiras e foi elogiado ali na comissão técnica, e aí a gente sabe que ele fez aquele Campeonato Paulista de 2021 muito bom, né, pelo São Paulo, então inclusive sagramos nos campeões, né, com o Crespo, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas eu torço muito para que o Luan dê certo, né, e consiga agarrar essa chance aí que o São Paulo tem dado para ele, né? Eu acho que é isso, pessoal, tá bom? Uma questão. Luciano, né? O Luciano não fez o gol, né? Acabou fazendo o gol ali, mas estava impedido, né? Infelizmente. Acho que o Luciano merece muito ali fazer um gol. Acho que é um cara que Pra mim, eu acho que ele já é um dos ídolos recentes do São Paulo. É um jogador ali que tem dá o sangue pelo São Paulo, dá o seu melhor. E a gente pode criticar ou não, mas que ele defende a camisa do São Paulo com raça, ele defende. Essa é a minha opinião, né? E eu acho que os Zubeldia tem essa brecha, a gente comentou sobre isso, o Alexander também falou sobre isso, que o Zubeldia muito provavelmente vai
tentar trabalhar ele como falso 9, né? Com essa ausência do Caleri aí, o São Paulo vai precisar de um cara assim e muito provavelmente ele vai ser esse cara aí que vai fazer um falso 9. Talvez é muito provável que ele entre, né, nesse jogo também contra o Ceará para fazer esse teste, né? E a gente vê se o Luciano vai funcionar de fato. Eu acho que o Luciano como um jogador muito mais avançado, como o forte dele é o arremate, ele consegue fazer, tem uma visão de uma agressividade legal, e ele tem uma questão que é o arremate dele, que é muito bom, ele é muito preciosista e consegue fazer bastante gols. Eu acho que nessa posição que ele jogou ontem, se ele tiver ali sem o André Silva, eu acho que ele vai muito bem e vai acabar se destacando e vai acabar fazendo bastante gols, né? Essa é a minha opinião, né? Deixa a sua opinião nos comentários, né? E é isso, pessoal. Novidades a gente vai entrar aí. A gente vai falando aqui, a gente entra em contato aqui também, tá bom? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, coloca nos comentários. E coloca nos comentários a sua opinião, tá bom? Deixa seu like, se inscreve no canal e tamo junto, tá ok? Um forte abraço e vamos São Paulo!